Oi, oi meninas! Tudo na paz por aí? Estamos então no nosso encontro de perguntas e respostas do Organizando o Meu 2026. Nós tivemos um workshop de organização e planejamento de vida específico para esse ano. E agora a gente está finalizando com as perguntas e respostas que vocês mandaram para mim. Então a gente vai conversar aqui sobre essas perguntas. E eu espero que seja um tempo muito esclarecedor. Então, para você que fez o nosso workshop, participou das atividades, viu todas as aulas, ou para você que vai estar assistindo esse vídeo e vai estar fazendo algumas conexões aí na sua mente com a sua própria jornada de organização do ano e organização da vida, né? Porque o nosso planejamento de 2026 faz parte da nossa gestão de vida. Então, muita coisa que pode ser útil para você, acompanhe até o final e vá também interagindo com a gente aqui, tá bom? As nossas perguntas foram enviadas, né, por mulheres. Algumas elas vêm com um contexto, com uma história por trás. A gente vai compartilhar cada uma delas sem expor o nome das pessoas que fizeram, tá bom? A primeira pergunta que aparece aqui é esta. Você se identifica com ela? Porque parece que quanto mais eu tento me organizar, mais frustrada eu fico. Será que você já percebeu esse padrão, não só na organização, é importante lembrar, mas muitas vezes, quando a gente está vivendo algo novo, a gente tem um sentimento de inadequação. Quando você está aprendendo matemática, por exemplo, no primeiro momento, parece que você está ficando assim mais ignorante àqueles termos todos e você fica um pouco perdida, mas até que você aprenda esse processo, que leva um tempo, você precisa superar essa sensação de inadequação. E eu estou falando de matemática, mas pode ser para aprender um instrumento, ou quando você está fazendo, estudando educação financeira, ou mesmo trazendo os temas que a gente trabalha aqui, né, sobre feminilidade. Muita gente diz assim: primeiro parece que eu sou derrubada daquilo que eu achava que sabia, para depois construir novos conhecimentos. E é exatamente esse o ponto aqui. Sempre que a gente começa a se organizar, a gente vai se deparar com questões de coisas que a gente faz errado, de situações que não dão certas. A gente vai ser exposta à nossa bagunça pessoal. E isso não é confortável para nós. Mas de onde que vem essa frustração? Eu coloquei aqui para vocês. A frustração ela nasce quando a organização vira uma tentativa de onipotência e não de mordomia. Nós estudamos muito aqui sobre mordomia cristã, especialmente na gestão da vida. Então, muitas mulheres começam a se organizar do jeito errado. Primeiro, tentando controlar o tempo, se achando dona do seu próprio tempo. Isso é uma cosmovisão errada. Nós já vimos quem é o senhor do tempo, quem é o senhor das nossas vidas. E nós precisamos nos submeter à vontade de Deus, aquilo que ele já compartilhou do coração dele para as nossas vidas. Então você não pode ficar tentando controlar o tempo, tentando dar conta de tudo, tentando ser produtiva como as outras pessoas. Tem muita gente que vê alguém realizando algo e diz assim: "Não, eu vou quero isso e vou viver isso". Mas você não sabe todos os processos que aquela pessoa está vivendo, o contexto de vida que aquela pessoa está vivendo. Sabe, na organização a gente não pode lidar com aquela coisa do Ctrl+C, Ctrl+V. O que serve para uma pessoa não serve exatamente para você. O método pode ser excelente, mas às vezes ele não encaixa na nossa vida. Por isso que a gente precisa ajustar muita coisa. Então, essa frustração ela vai nascer dessa nossa tentativa errada de dominar, em vez de uma posição humilde de se submeter.
e estarmos mais alinhadas com o que é vontade de Deus para a nossa vida. Então, vamos pensar um pouco mais nas nossas limitações. Isso vai nos ajudar a ter mais consciência de algumas coisas. Nós somos criaturas e não as criadoras. Então, essa organização ela vai começar quando eu aceito os meus limites. E aí, quando eu começo a pensar na minha organização de vida, na fase de vida que eu estou e tudo mais, aí eu não vou mais dar espaço para essa frustração. E também, quando essa sensação de inadequação vier, você suporta. Todo mundo no início de tudo parece inadequado, parece meio bobo, sabe? Então, talvez você possa ter essa sensação, e não de frustração, mas de se sentir inadequado. Observa se não é isso. Parece que eu não sei fazer isso. E tudo bem, você está aprendendo a se organizar. E aí, aos poucos, isso vai fazendo parte da sua vida e vai ficando mais fácil, com certeza. Você vai, aos poucos, ir dominando os processos, principalmente porque você vai, aos poucos, se conhecendo mais. Isso ajuda demais a nossa organização de vida. O autoconhecimento é o nosso aliado na gestão. Próxima pergunta. Como organizar a vida quando eu estou vivendo uma nova fase e tudo saiu do eixo? Vamos lá, trabalhar isso aqui. Primeiro eu quero trazer as áreas mais comuns que a gente vive isso, certo? Eu coloquei aqui a maternidade ou um novo ministério, a mudança de país ou de cidade, retorno aos estudos, luto ou esgotamento. Eu mesma, pessoalmente, já passei por todas essas fases e sei que é difícil a gente transicionar, né, nas nossas rotinas, principalmente quando a gente já estabeleceu um ritmo próprio e chega alguma novidade, e embora essas novidades sejam maravilhosas, elas mexem com a nossa estrutura de agenda. E a agenda para a mulher é muito a estabilidade da vida, no sentido de dar ordem para os nossos dias. Principalmente se você já tem um ideal, uma visão de propósito, você já está vivendo os seus dias nessa perspectiva, a rotina ela é a sua aliada na construção de vida. Então, por exemplo, nesse momento, né, compartilhando um pouquinho com vocês, eu estou gestante, estou 7 meses do meu bebê, do meu terceiro filho. Então, daqui a 10 semanas, o Dominique vai nascer. Isso vai mudar tudo. E a minha agenda já está mudando nessa preparação. O meu horário de trabalho não é mais o mesmo, o local de trabalho não é mais o mesmo. Muitas coisas precisam ser adaptadas, reagendadas. Isso me afeta diretamente, mas eu preciso aprender a lidar com essas demandas. E a gente precisa ir entendendo esses processos. Então, primeira coisa é entender o que está acontecendo com você. Essa pessoa não compartilhou que mudança é essa na vida dela. Ela só quer saber como lidar com essa nova mudança, uma nova fase. Então, se é a maternidade, como se você vai se preparar para isso? Se você recebeu o desafio de um novo ministério, você está liderando algum trabalho na igreja, ou você está se mudando de cidade, ou você está mudando de trabalho. Acontece muito isso, né? Pessoas estão mudando de área de atuação, começaram a empreender. Tudo isso gera um desconforto do novo, porque o novo a gente não conhece, a gente não sabe como vai ser a rotina. E é interessante que eu dei o meu exemplo, e por mais que eu já seja mãe, e que eu já esteja acostumada com a rotina de mãe, vai ser a primeira vez que eu tenho 3 filhos. Não é a mesma coisa de ter 2, de ter 1, de não ter nenhum. Então, algumas coisas da rotina vão permanecer, mas com certeza um novo integrante na família vai mexer com algumas coisas. Então, às vezes você pode até ter experiência, mas uma coisa nova já mexe com a estrutura. Então, vamos pensar aqui em alguns passos para esse processo.
de lidar com o novo. Então, construir isso aqui pensando exatamente nessas situações. E são um passo a passo muito simples, mas que pode ajudar você nessa transição que você está, nessa mudança de rotina, mudança de papéis ou outra coisa que você esteja lidando nesse momento. O primeiro passo é nomear a estação. Então, nomeie que mudança é essa. Então, como meu exemplo, eu coloquei aqui maternidade. É claro que essa área que eu coloquei afeta todas as áreas da minha vida, sim, mas eu preciso nomear. Então, escolha que área da sua vida que está mudando. Que nova fase é essa? Referente a quê? Então, especifique isso para dar uma clareada na sua mente, no seu coração sobre esse processo, tá? Até para que você se organize nele, você precisa identificá-lo com clareza. Depois, você precisa redefinir as prioridades temporárias. Então, o que antes era essencial, agora pode não ser. Então, essa organização ela vai mudar de acordo com a sua estação de vida. Então, muita coisa vai se movimentar e você vai ter que suportar essas mudanças. Sabe quando a gente faz uma reorganização na casa? Não sei se você é dessas que toda vez que faz uma grande faxina, muda a mesa de lugar, o sofá vai para outro canto. E quando a gente faz essas mudanças na casa, principalmente na cozinha, alguma coisa na geladeira, no armário, a gente muda as coisas de lugar, os primeiros dias são tão esquisitos, é estranho pra gente, a gente abre aquela gaveta, não tem mais aquelas coisas. E aí você lembra imediatamente, eu mudei para tal lugar. Mas você está tão acostumada a onde estavam aquelas coisas que você se confunde. Então, esse novo, quando a gente se reorganiza, precisa de um tempo para se adaptar a essas organizações novas, a esses conceitos novos, essas prioridades novas que vão se encaixando na nossa vida. Então, você tem que ter paciência com você, até que você se reorganize na sua mente, entenda como funciona essa nova estrutura, certo? O terceiro ponto é ajuste as expectativas. Por isso, nada de metas altas demais. Quando a gente quer mudar de vida, eu sempre falo, principalmente início de ano, como nós estamos, né? Esse ano é o meu ano, vou organizar tudo, milhares de planos, de ideias. Mas a gente precisa ir com calma. Você não pode comparar essa nova rotina com a antiga. Até o seu nível de energia, voltando para o meu exemplo, né? Continuo com muitas ideias, com muita vontade de fazer várias coisas, mas nem sempre eu acordo com energia suficiente para fazer determinadas coisas, para dar uma aula. Às vezes eu tenho o conteúdo preparado, estou com os slides prontos, mas eu não estou disposta, eu não consigo realizar aquela tarefa. Então, às vezes eu tenho programado uma grande faxina e tudo mais, mas eu acordo sentindo dores, aquilo não vai acontecer. Então, quando eu ajusto as minhas expectativas para a fase de vida que eu estou, então eu estou limitada fisicamente agora, ou dependendo do seu caso, você vai incluir as suas limitações e ajustar suas expectativas. Ok, eu consegui entregar tanto no meu trabalho nessa fase, mas agora que eu tenho 2 empregos, eu não consigo mais entregar do mesmo jeito. Ou agora que eu tenho que conciliar o trabalho com a maternidade, eu não consigo entregar a mesma coisa ou no mesmo tempo, entende? Então, essas coisas têm que ser ajustadas primeiro dentro da sua cabecinha e depois compartilhada com os outros, porque às vezes a gente quer que os outros compreendam a nossa realidade se nem a gente está entendendo ela. E a gente também não é boa para comunicar as nossas lutas, né, com as pessoas que dividem com a gente a vida, seja o marido que está ali com a gente, ou quem ajuda você na casa, ou o teu chefe, né, as pessoas que você trabalha junto, tudo isso precisa ser organizado, as pessoas precisam entender as suas novas limitações, a sua nova rotina, para que possam perceber as mudanças, né, e lidar com elas. O último ponto que eu coloquei aqui que pode ajudar você que está vivendo um novo processo é de criar rotinas simples
e evitar sistemas complexos demais. Não muda tudo de uma vez. Vai criando rotinas simples em determinadas áreas e quando o primeiro ideal for realizado, você vai para outro. Não tenta mudar tudo de uma vez. Vamos por etapas. Porque se você cria essa coisa de mudanças gerais, complexas demais, extensas demais, é bem provável que você não consiga manter essas coisas. Então vai ser uma complicação. E lembra do texto bíblico do Eclesiastes, dessa sabedoria de que existe um tempo para todas as coisas. Às vezes, nas mudanças de vida, a gente tem que também renunciar, deixar uma coisa para fazer outra. Sempre requer uma escolha. E toda escolha é uma renúncia. Sempre que eu abraço um projeto, eu deixo tantos outros de lado. Mas eu fiz a minha escolha, isso vale a pena para mim nesse momento de vida. Então, abrace sua escolha, reconheça tudo que envolve essa escolha e siga seu caminho. Tá certo? Existe um tempo para todas as coisas. E vamos caminhar segundo essa verdade. Vamos trabalhar agora, meninas, com a próxima pergunta. Vamos lá. Existe organização de vida sem culpa? Será que existe? O que você acha? Você sente, como essa mulher colocou aqui, que sempre que você tenta organizar a vida ou focar no seu planejamento, sente uma culpa? De onde que vem essa culpa? Vamos pensar um pouco sobre isso? Primeiro, é importante a gente lembrar que a culpa, esse sentimento de culpa, ele não produz frutos na nossa vida. Ele gera um cansaço, especialmente mental, de você estar pensando, por exemplo, o que que os outros vão pensar de mim? Muitas mulheres passam por isso. Eu começo a organizar minha vida, parece que eu sinto que eu tô muito egoísta, pensando só em mim, sabe? Quando as pessoas começam a cuidar mais de si mesmas, sabe? Vou fazer exercício, vou emagrecer, vou beber mais água, vou fazer terapia, vou organizar meu trabalho, vou ser mais produtiva. E quando você foca em se cuidar, em se organizar em todas as áreas, esse foco sobre você dá uma sensação de que você agora deixou os outros de lado e está cuidando de você. E isso, mais uma vez, eu volto para o sentimento de inadequação. E ele vai gerar uma culpa. Meu Deus, eu sempre fui a pessoa que cuida de todo mundo e que se negligencia. Agora que é a primeira vez que eu estou fazendo alguma coisa por mim, que eu estou me priorizando, essa sensação de culpa vai vir. Então a gente precisa muito agora olhar para a nossa vida com essa graça de Deus. De olhar também para as nossas necessidades. Quando essa culpa vem, começa a avaliar essa culpa, põe essa culpa na balança e diz: isso é real mesmo? Ou é só porque é uma coisa nova na minha vida e eu não estou sabendo lidar com isso? E aí eu quero pontuar aqui a questão da nossa identidade. Nós precisamos lembrar quem nós somos, porque organizar a vida ou cuidar da vida da gente precisa sempre vir vinculado a quem nós somos em Deus. A obra de Cristo em nós, o quanto a minha vida é importante também. Porque quando eu me organizo, eu também estou melhor para cuidar de todos ao meu redor. Então, a nossa organização, ela não parte de um movimento egoísta, mas de um desejo de cumprir a vontade de Deus para as nossas vidas. O meu desejo de cuidar da minha saúde física não é um desejo egoísta, mas é a sensibilidade de que se eu não tiver força, se o meu corpo não estiver preparado, eu não vou conseguir fazer a vontade de Deus com um corpo fraco. A mesma coisa com a mente. Se eu não cuidar da minha mente, o que que uma mente doente, angustiada, depressiva, vai conseguir entregar? Então não é egoísmo focar nesse momento em tratar da minha saúde, em cuidar de mim, em organizar as minhas tarefas, ou priorizar os meus estudos, ou priorizar a organização financeira.
seja qual for a área que você está trabalhando aí. Então, quando essa organização vira um peso, ela deixou de estar sendo movida pela graça de Deus. Então, pensa um pouco nisso. Eu queria deixar para você que fez essa pergunta e para você que se identifica com essa pergunta, 2 textos bíblicos para você meditar, certo? O primeiro deles, o texto de Romanos, capítulo 8, versículo 1, que diz assim: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus e que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se você é uma mulher que anda guiada pelo Espírito de Deus, você não é mais movida pelos seus desejos egoístas, as suas definições de vida, o seu planejamento é para honrar Deus com a sua vida, é para que você, de uma forma íntegra e completa, né, sirva a Deus e sirva as pessoas ao seu redor com o melhor. Então não há condenação e não há culpa sobre nós nisso. Segundo texto que eu queria trazer é o de Mateus, capítulo 11, tão conhecido. Um chamado de Deus para as mulheres cansadas e sobrecarregadas. A organização de vida não precisa ser para nós um peso, um fardo. A palavra de Deus diz: vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Essa é uma promessa do Senhor. Todos que vão até o Senhor, com as suas demandas de cansaço, com as suas demandas de exaustão, de esgotamento, o Senhor vai aliviar, o Senhor vai responder a todo aquele que chega até Ele. E Ele vai aliviar. E Ele também nos convida a tomar o jugo dele e aprender dele. Venham e aprendam de mim. Eu amo essa palavra porque às vezes a gente quer aprender a viver a vida, a gerir a vida, a organizar a vida com outros métodos, com outras pessoas, sabe? E a gente negligencia a disponibilidade do Senhor. O quanto nosso Deus está querendo nos ajudar nisso. Vem aprender de mim a organizar a tua vida. Vem aprender de mim a organizar o teu tempo, a tua energia, os dons que eu te dei. Vem aprender de mim. Eu sou manso, eu sou humilde. Vem aprender a viver a vida comigo. Esse é o chamado que nós devemos buscar. E ele disse: encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então vamos abraçar esse chamado de Deus para as nossas vidas. Vamos para a próxima pergunta? Por onde eu começo quando a minha vida está completamente bagunçada? Eita, eita, eita. Essa sensação de que tá dando tudo errado, preciso fazer alguma coisa, né? A gente já tem aqui uma fatalidade, tá tudo bagunçado, tá completamente bagunçada a minha vida. Primeira coisa, será que tá mesmo? Ou será que o emocional tá pesando tanto, tá angustiando tanto, que tá dando aquele nó na garganta, aquela angústia? Então, vamos pensar o que realmente está dando errado, certo? E que áreas são essas que estão doendo? Todas as vezes que as pessoas me perguntam assim, Jade, tem muita coisa para organizar na minha vida, eu não sei por onde começar. Eu sempre digo, comece pelo que dói mais. Comece pelo que angustia mais você, pelo que desafia mais você. Né? Porque aliviando essa dor maior, você consegue lidar melhor com as outras demandas. Mas vamos pensar nisso aqui. Eu queria dar um passo a passo primeiro para você refletir sobre essa ideia de vida completamente bagunçada. Porque é muito difícil a sua vida não ter nada dando certo. Na realidade, ok? Tô falando aqui de realidade. Às vezes a nossa sensação é uma coisa, a realidade é uma e a nossa sensação térmica,
Né? Assim, a sensação emocional é outra da vida. Mas a gente não pode ter uma sensação baseada na nossa ilusão, mas na realidade. Então, põe na ponta do papel a realidade. O que está funcionando? O que não está funcionando? E por que que essa área ou essas áreas que não estão funcionando ou que estão bagunçadas estão causando tanto sofrimento na sua vida ao ponto de generalizar e dizer que está tudo errado, está tudo dando errado, está tudo fora do lugar? Mais uma vez, um passo a passo para esse processinho aqui, tá bom? Primeira coisa, minha querida, comece pelo invisível. Às vezes a gente tenta organizar a vida pelo planner, pela agenda, pelo papel ou pelo aplicativo que a gente tem. Mas o ideal é que a gente comece pelas coisas que a gente não consegue ver, mas precisa identificar. As suas emoções, o seu cansaço, as suas prioridades desalinhadas. Começa a observar isso aí, tá? Dá nome para essas coisas. Que emoções que estão gerando tudo isso? Se talvez estejam com emoções bagunçadas. Ou cansaço extremo também dá essa sensação. Quando nós estamos esgotados, né, a gente tá dando tudo errado mesmo. Então, nomeia isso. Se percebe, dá um tempinho para você. Para se sentir, para se observar, para se analisar e dizer o que está acontecendo comigo. Deixa eu ver o que o meu corpo está falando, o que minha mente está falando, sabe, eu não estou conseguindo perceber, o meu corpo comunica, mas eu não estou conseguindo lidar com isso, com essas informações ocultas, né? Então comece pelo invisível, sonde aí o seu coração, perceba, peça ajuda ao Senhor, ao Espírito Santo, Senhor, me revela o que eu preciso entender da minha vida nesse momento. E aí você vai organizar aquilo que drena a sua energia, em primeiro lugar. Então vamos lá. O que está bagunçado aí? Será que o seu sono não está bagunçado? Você está dormindo direitinho? Será que esse cansaço extremo e essa sensação de esgotamento não tem a ver com a regularização, né? Do seu sono, do seu descanso? Ou da sua alimentação? Às vezes a gente diz, mas todo mundo fala a mesma coisa, que bobagem. Não, gente, isso é extremamente importante, isso impacta diretamente a nossa vida. Às vezes coisas simples que a gente não correlaciona, né, são resolvidas apenas com aquela regrinha, vai beber mais água. Mas o que tem a ver com o meu problema beber água? Bebe água, começa a ajeitar, hidrata a tua vida, que às vezes tua cabeça não tá nem funcionando, porque não tem hidratação, bebe um pouquinho de água. Às vezes a gente negligencia as pequenas coisas. Às vezes as soluções são mais simples do que a gente imagina. Né? Vê o excesso de compromisso da tua lista de tarefas. Vê o que não pode ser relocado, reagendado. O que pode ser transferido para outra pessoa fazer. Delegar para alguém essa atividade. Né, para que você não fique assim engolida por essas demandas, toda hora muita coisa para fazer, eu não dou conta, aquela sensação de tô por aqui, sabe? Não dou conta da vida. Isso é muito ruim. Então, organize aquilo que está tirando a tua energia e comece a se posicionar diante disso. Em terceiro lugar, escolha uma área para ajustar. Uma área para ajustar, uma de cada vez. Porque você falou, tá tudo bagunçado, mas não dá para fazer o tudo de uma vez. Então, vamos identificar as etapas, vamos fazer uma coisa de cada vez. Então, eu vou começar talvez com o tempo com Deus, que eu não sei nem a última vez que eu tive organizado na minha vida o meu tempo com Deus. Então, vou voltar a isso. Quando eu estabeleço isso, eu vou trabalhar minha rotina da manhã, vou começar a organizar a rotina do dia inteiro. Não, etapas, uma coisa de cada vez. Eu organizo a minha manhã.
Quando a minha manhã já pega um ritmo, aí eu organizo a minha tarde, eu organizo a minha noite. Eu posso ter uma visão geral do que eu quero fazer, de como eu quero que seja o meu dia, mas eu preciso ir por etapas, né? E aí eu vou, então, ajustar essa outra parte. O que mais? Organização da semana. Aí, quando eu tô com o meu dia já organizado, eu vou ajustando outras áreas. Quando eu vou ver, fiz um grande trabalho, mas um pouquinho de cada vez. O quarto ponto aqui: pequenos passos conscientes. Você precisa ir avançando de acordo com aquilo que já está sendo estabelecido. Então, ajustei uma área, vou dando um outro passo para outra. Lembra aquilo que diz Provérbios 16:3: confia no Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Se você tentar organizar tudo de uma vez, provavelmente você vai desistir, mas se você organizar nesse passo a passo, as coisas vão mudar e as mudanças a longo prazo, que vão ser mais firmes, né, baseadas na constância, isso vai estabelecer assim um novo nível de organização de vida que vai ser muito, muito bom para você, tá bom? Então vamos colocar esse passo a passo. Tudo que a gente está falando aqui, gente, é para ser primeiro refletido, depois colocado em prática o passo a passo, né? Esteja sempre disposta. Não é assistir uma aula e organizar a vida porque assistiu, porque me ouviu falar. É desempenhando o seu trabalho nesse processo, tá bom? Próxima pergunta. Estamos na quinta, é? Vocês estão fazendo a conta aí? Quantas foram já? Como conciliar vida espiritual, família, trabalho, ministério sem me perder? Gente, essa pergunta aqui, acho que toda mulher já se fez essa pergunta na vida ou vai viver fazendo essa pergunta, porque nós vivemos isso aqui. Vivemos conciliando vários papéis. Faz parte da feminilidade viver tantas coisas, né? E essa pergunta já carrega um peso. Acho que todas nós, em algum momento da vida, mesmo aquelas que já têm uma base de organização de vida, em determinados momentos ainda sentem o peso disso aqui. E vamos pensar sobre isso? Primeiro, queria falar aqui que a gente não precisa pensar nesse equilíbrio perfeito. Muitas vezes eu caio nesse erro de dizer assim, eu acho que eu só preciso achar a ferramenta certa que a minha vida vai ser boa. Só tá me faltando entender melhor como funciona tal coisa, sabe? Então eu sempre acreditava que se eu estudasse um pouco mais, se eu me dedicasse um pouco mais, eu ia chegar nesse lugar de perfeição. Vai ter uma hora que vai estar tudo alinhado. Então vai ter uma hora que eu vou ter uma ordem interior. Vai chegar um tempo em que vai dar tudo certo. Então, o que é isso? É uma ilusão. É uma ilusão do perfeccionismo que a gente carrega, né? De que basta me esforçar um pouco mais e as coisas vão acontecer, mas não é assim. Então, a gente precisa entender também outra coisa. As nossas prioridades, elas não competem. Elas podem ser alinhadas. No curso sobre gestão do tempo, a gente fala muito isso, sobre os círculos concêntricos, como começar a organizar a nossa vida e deixá-la mais íntegra, não dividindo ela tanto em etapas ou em áreas da vida, mas entendendo que nós somos uma só. Então, quando a gente fala assim, organização de vida, organização pessoal, eu estou fazendo isso por todas as áreas da minha vida. Então, as minhas prioridades, elas não competem. Essas áreas da minha vida, elas não competem. Elas precisam estar alinhadas para que eu administre elas, segundo a vontade de Deus para mim, segundo a fase de vida em que eu estou e tudo mais, certo? Deus, ele não vai entrar na nossa agenda, tipo assim, na área espiritual Deus entra, na área ministerial Deus entra, não. Ele é o Senhor da minha vida toda e ele rege a minha agenda toda. Deus está em
tudo, ele é senhor de tudo, ele governa tudo. Isso é importantíssimo. E é triste ter que ainda explicar isso para mulheres cristãs. Deus, ele não entra só na nossa, não é? Entre aspas aqui, bem muitas aspas, na minha vida espiritual. Não. Deus é para governar tudo. E eu preciso trabalhar na minha vida essa ideia de que ele governa sobre todas as coisas. Aí eu coloquei aqui para ficar mais claro para vocês, né? Essa tríade da organização cristã. A gente sabe o texto de Mateus 6,33 sobre buscar o reino de Deus em primeiro lugar e buscar a sua vontade, que é o que é justo para ele, a justiça de Deus, é a vontade de Deus. E essas demais coisas da vida vão ser acrescentadas a nós. Então, o meu grande trabalho é posicionar o meu coração no reino de Deus, na vontade de Deus. E o reino de Deus não é o ministério da igreja, não é o culto. Entende? O reino de Deus é onde Deus reina. Eu preciso viver a minha vida governada por Deus. E a partir daí, ele me acrescenta, ele me direciona, ele me orienta, ele dirige os meus passos. Confia no Senhor de todo o coração. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Toda essa sabedoria bíblica precisa ser aplicada na nossa gestão. Então, eu preciso entender, eu tenho meu chamado. E chamado aqui não é para pastor e missionário, não. Eu tô falando chamado de ser discípula de Jesus. Chamado de servir a Deus, de viver pelo reino de Deus. As nossas responsabilidades. Nossa responsabilidade pessoal, nossa responsabilidade familiar, no nosso trabalho, as coisas que estão nas nossas mãos para fazer e também os nossos limites. Eu não sou Mulher Maravilha, você também não é. Até onde a gente pode ir? Até onde a gente pode dizer sim? Entende? É reconhecer que eu não posso fazer tudo na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Essa nossa produtividade é limitada. A gente está vivendo num mundo que está cobrando produtividade, está dizendo que é só a gente comprar tal curso que vai ser mais produtiva, é só usar tal técnica. Não, a produtividade cristã, ela vem de quê? Da frutificação. E a nossa frutificação vem de Cristo, de estar ligada a Cristo, de permanecer em Cristo. Presta atenção para você não querer organizar a sua vida dizendo que é uma mulher de Deus, mas só com métodos mundanos. A administração de vida aqui é altamente espiritual para quem é de Deus. Porque a gente está falando de governo de vida e quem governa a nossa vida não somos nós, é o Senhor. Então, algumas vezes é interessante você perceber isso, que, por exemplo, algumas semanas o ministério me exige muito mais. Outras vezes a minha família exige muito mais, né? Eu estou vindo de um mês, para contextualizar, que eu tinha muitas demandas no ministério, mas um mês que meu marido viajou a trabalho, e nesse mês eu estava contando com a escola como minha rede de apoio, né? Não, quando eles estiverem na escola, eu vou me dedicar aos trabalhos que eu tenho. Mas aí a minha filha pegou varicela, catapora. E aí, depois que ela ficou boa, meu filho também pegou. E aí você imagina, planos mudados, e aí eu preciso pensar quando eu tenho várias demandas e eu não vou conseguir cumprir elas, aí eu corro para a ideia de prioridade. As minhas prioridades não competem. A minha vida é íntegra. Mas chega um momento que a minha energia não cobre tudo. Então eu vou decidir o que vai cobrir. Então, nesse momento, são os meus filhos. Então, eu passei um mês de cuidado, assim, bem caseira, né? Não dava para fazer outra coisa. E tudo bem. E agora que a rotina está se estabilizando um pouco mais, então eu consigo voltar para as minhas demandas que ficaram um pouco atrasadas. Tive que pedir desculpa para algumas pessoas, algumas aulas foram canceladas, né? Muita coisa aconteceu, mas vida que segue. Todo mundo superou isso, ninguém morreu, entende?
Porque quando você vai alinhando essas prioridades, não quer dizer que a gente não sofre quando os nossos planos são mudados, nem que seja planozinho de agenda ou os grandes planos da vida, das idealizações que a gente faz na vida. Mas quando Deus governa a sua vida, você não fica mais naquela pressão de querer agradar os outros, de querer viver uma vida para impressionar os outros, para provar alguma coisa para os outros, entende? Você está mais livre. E glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. Vamos caminhar. Próxima pergunta. Acho que a gente tem mais duas, é isso? Vamos lá. O que fazer quando eu até me organizo, mas não consigo manter a constância? É a pergunta do início de ano, né? Eu consegui, tá, beleza, estou fazendo devocional, estou fazendo minha caminhada, estou indo para academia, estou trabalhando, estou entregando resultado, estou dando o máximo. Mas como é que chega lá em abril? Como é que chega em julho, em agosto? Será até onde chega essa nossa força para fazer as coisas, né? Então vamos lá. Muitas vezes essa nossa inconstância de começar as coisas e não terminar vem desses probleminhas aqui, do excesso de metas, da ausência do descanso, de se. Esse descanso aqui, gente, não é só não fazer nada, mas é de se reenergizar. É de perceber o que que reenergiza você. Quando você perde a sua energia, o que que você precisa fazer? Eu sempre dou esse exemplo aqui, porque para eu descansar, para que eu consiga descansar, eu preciso muito de um tempo só. Eu preciso de silêncio, eu preciso de solitude. Enfim, tem gente, o meu marido, por exemplo, ele já descansa no convívio com as pessoas. Ele gosta de passear, de sair para almoçar com alguém, conversar, rir, né? Essa coisa assim, jogar a conversa fora. Isso ajuda muito ele. Só que nós somos totalmente diferentes no nosso descanso. A gente precisa, né? Às vezes eu digo, eu tô cansada. Ele disse, ai, vamos para um restaurante, vamos fazer um passeio. Eu digo, não quero, né? Eu vou ficar mais cansada se eu for ver alguém, conversar com alguém. Isso vai me cansar ainda mais, entende? Então, quando você se conhece, você vai percebendo o que faz a tua energia voltar, o teu ânimo voltar. E aí você vai voltando para a sua rotina de acordo com a força que você tem para desempenhar os seus papéis nessa rotina. E essa rotina incompatível com a realidade não vai ajudar você. A gente tem que ser muito mais pé no chão. Não é só, eu não vou botar na minha agenda o que eu quero viver, mas o que é possível viver. Senão a gente volta lá para a primeira pergunta, vai viver uma vida daquele jeito, cheia de insatisfação. Então, observe essa frase aqui, ó. A constância, ela nasce de rotinas possíveis. A constância nasce de rotinas possíveis. Por exemplo, a gente tem um curso de como fazer devocional. Não sei quantas de vocês já participaram, beleza. Uma das coisas que a gente faz, que bem no comecinho, que muita gente acha, isso é besteira demais. Mas é o seguinte, se você nunca fez devocional, qual é o primeiro passo? Quem lembra? Você vai separar 5 minutinhos do seu dia. Mas isso parece nada, é muito pouco, não faz nenhuma mudança de vida. Será que não? Estabelece o mínimo primeiro. Quando você estabelece 5 minutos, aí você vai avançando para 10, para 15, para 20, para meia hora. Quando você for ver, você já está uma hora estudando a Bíblia, você já está ali com um tempo de intercessão, de oração. A tua vida espiritual já mudou. Mas foi aos poucos, em um processo, naquilo que era possível. Aí tem gente que quer ter um tempo com Deus, aí começa assim, a partir de agora eu vou acordar 3 da manhã. Você não acorda nem 7 para trabalhar, vai acordar 3 para orar. Entende? É uma coisa assim que as pessoas querem mudar, mas não pisam no chão da realidade. E a organização de vida é feita com a realidade. Então, pense em como transformar essa constância em algo possível. Tira esse excesso de metas, começa a organizar o teu descanso e foca em coisas que vão dar certo. E aí, quando elas derem certo, mesmo que seja os 5 minutinhos de alguma coisa, celebra isso e veja a sua vida avançando. Porque às vezes a gente
releva os pequenos avanços, não celebra eles, mas eles precisam ser celebrados. Não esqueçam disso, de celebrar essas pequenas conquistas da gente, da nossa rotina. Elas vão nos levar para coisas maiores. Você precisa ser fiel no pouco para ser fiel no muito. Então presta atenção. As misericórdias do Senhor vão se renovando nas nossas vidas e a gente vai conquistando dia após dia. As misericórdias são novas a cada manhã porque grande é a fidelidade do nosso Deus. A última pergunta que nós vamos responder aqui. Qual é o primeiro passo espiritual para uma vida mais organizada? Muito bom já você relacionar a organização à espiritualidade, que eu sempre falei aqui, as pessoas têm dificuldade nisso, né? E essa irmã já consegue ver a organização como algo espiritual. Qual que é o primeiro passo para isso? E a minha resposta para você é, antes de organizar o seu tempo, antes de organizar a sua agenda, antes de pensar nessas coisas, pense no seu coração, tá? Como que está o seu coração? Por que eu tô falando isso? Porque a gente precisa se render ao senhorio de Cristo. Eu vou voltar para alguns conceitos que a gente estava falando aqui, que precisam ser revisitados, tá? A organização, ela começa quando nós entregamos o controle da nossa vida a Deus. A gente precisa ser movida por oração, por deixar que Deus governe a nossa vida como um todo. O texto de Provérbios 3, versículos 5 e 6 fala: confia no Senhor com todo o teu coração. Exercita a tua confiança, exercita a tua entrega em Deus. Não no teu entendimento. Começa a desvincular a tua organização de vida ao que você acha que é bom para você. Começa a vincular a organização de vida ao teu propósito eterno. Isso muda tudo, muda tudo. Lembra do Senhor em tudo que você fizer. Não são algumas áreas da sua vida. Em tudo que fizer, põe o Senhor à frente em tudo que você fizer. Em todas as áreas da tua vida. Põe o Senhor na frente do teu trabalho, da tua vida financeira, da tua sexualidade, dos teus relacionamentos. Põe Deus. E Ele vai te mostrar o caminho. Ele vai te direcionar. Você crê nisso? Você quer isso? Então, o passo espiritual para a vida mais organizada é deixar Deus comandar. É deixar Deus liderar. Amém? Então, a gente precisa organizar primeiro o nosso coração com Deus, depois a nossa agenda. Por quê? Porque é do coração que vai fluir toda a ação da nossa vida. É daquilo que a gente crê aqui no nosso entendimento que vão ser movidas todas as ações do nosso cotidiano, nosso dia a dia, nossa rotina vai ser construída pela nossa cosmovisão, pela nossa teologia. Por isso que é tão importante estudar. Meninas, queridas, alunas ou não, né? Talvez apenas ouvinte, você passou por esse vídeo e ficou até aqui. Espero que essas respostas, né, tenham chegado ao teu coração e tenham feito mudanças. E eu queria te falar que aqui a gente tem uma comunidade de estudos bíblicos para a vida, né? Como que a gente usa a palavra de Deus para entender o que ele tem para nós. Esse ano, especialmente, a gente está fazendo uma masterclass todos os meses. E você é nossa convidada para participar. São encontros ao vivo, ficam gravados, certo? Geralmente 1h30 de aula, de aprofundamento bíblico em cada tema. Então, em janeiro, temos o tema de gestão de vida, gestão de tempo à luz da Bíblia. Fevereiro, o tema de produtividade à luz da Bíblia. E março, a Masterclass é sobre sabedoria à luz da Bíblia. Então, se você quer participar, o link sempre vai estar disponível aqui no vídeo, na descrição, para você entrar no nosso grupo de estudos, né, participar dessas aulas e estar em constante crescimento, tá bom? Nós também temos cursos e workshops, né? Cursos de 3 meses, a gente tem um curso de propósito, organização e planejamento de vida, se você quer se aprofundar em tudo isso. Nós temos mais de 25 aulas no curso POP.
Nós temos o workshop de produtividade nos estudos para desenvolver uma vida intelectual. Nós temos seminários de revisão de vida. Então, tem de uma semana, tem formações aqui de 1 mês, de 3 meses. Então, fica à disposição de vocês. Nós também temos o curso Brilho da Feminilidade, que são 4 módulos de estudo de feminilidade à luz da Bíblia. Você também pode estar conosco, é nosso convidado, nossa convidada para estar, são grupos para mulheres, também temos devocionais todos os dias no nosso grupo. Então, assim, se você quer caminhar com a gente, vem, que tem muito conteúdo, tem muito assunto saindo todos os meses, e a gente trabalha com a educação continuada. Então, o tempo inteiro mergulhado na palavra de Deus, buscando conhecimento de Deus e alinhar a nossa vida para que nós possamos ser praticantes da palavra de Deus. Amém? Um beijo para vocês, que Deus abençoe. Comente nesse vídeo para dizer que você passou por aqui, diga de onde você é, que pergunta que trouxe um esclarecimento para a sua vida. Eu quero acompanhar quem que está assistindo os vídeos, né? Se você é aluna, coloca aqui. Se a sua pergunta foi respondida, coloque aqui. Se não, se você tem sugestão de outros vídeos, também coloque. A gente está sempre querendo fazer vídeos assim, de perguntas e respostas, para que a gente dê mais uma conversada por aqui, tá bom? Além das aulas, que a gente possa ter um tempo e esse bate-papo super especial para que as dúvidas de vocês sejam respondidas. Beijo! Deus abençoe, gente. Obrigada pela atenção de vocês e até o nosso próximo encontro.